capítulo 13 do livro do Apocalipse. Então vamos ler com a ajuda de Deus. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Até aqui somente. Amém. Irmãos, veio avante este capítulo, que vem nele contido ou escrita uma revelação e visão que Deus deu ao apóstolo João sobre os acontecimentos quando estivessem aproximando o fim dos tempos. Tudo isso aqui é de forma profética, que se resume numa guerra contra o povo de Deus. E essa guerra, irmão, se ela é física, se ela é direta contra as pessoas, não é este o caso da palavra desta noite. Mas o que se entende é que neste plano que deve ser cumprido por Deus, quando então as coisas estiverem para se complementar tudo aquilo que Deus deu de ser escrito nas profecias, então deve haver muitos acontecimentos neste mundo, mas com respeito ao o povo de Deus, não se trata, irmãos, aqui hoje de querer discernir ou buscar uma revelação de quem será essa besta, de quem seria esse falso profeta. Não é esse o fundamento que o Senhor traz aqui. Mas o que o Senhor dá de nós entendermos é que nós estamos vivendo um tempo em que estamos enfrentando dificuldades espirituais. A guerra que nós já temos, ela não foi decretada agora. Desde quando começou esta bendita graça, o Senhor Jesus venceu o mundo, venceu o inferno, venceu a morte e venceu o diabo. Mas ainda a vitória geral não está ainda, não é de posse do Senhor. Ela depende da peregrinação do seu povo, porque a vitória completa se dará quando o povo subir da terra vitorioso, venceu o pecado
e venceremos também a morte, como o Senhor Jesus venceu na ressurreição. Mas nesse ínterim de tempo, ou seja, desde quando esta obra vem, dos tempos do Senhor até hoje, tem havido uma guerra espiritual, irmãos. Porque o adversário não é interesse dele diminuir, matar o ser humano e acabar com a humanidade. O que ele quer é desfazer as obras que Deus tem feito em favor da humanidade. Os irmãos podem ver que desde o início do mundo, todo o trabalho do adversário foi no sentido de, como inimigo que se tornou de Deus, desfazer as obras de Deus. Todas as obras que Deus fez, ele viu que foram boas, ele gostou de todas. Mas agora esta obra que ele fez em Jesus Cristo, irmãos, é a complementação que vai culminar com o final de todas as coisas. Para que o Senhor finalize este mundo e cumpra a sua palavra de destruir, como está escrito, é necessário que tire aquilo que ele fez, ou seja, aqueles que ele fez, a sua imagem e semelhança, o povo, o ser humano. E agora então esta palavra, ou seja, esta graça de Jesus Cristo por sua palavra, ela vem sempre para nos ir separando do mundo, para que esta condenação não nos vença. Então cada um que sai deste mundo vitorioso, fiel a Deus até a morte, já é uma complementação das vitórias que Deus vai dando. Um hoje, outro amanhã, não sei quantos morrem por dia, mas de todos os seres humanos que morrem, muitos que terminam os seus dias fiéis a Deus, então são vitoriosos. Outros não, terminaram os seus dias vencidos pelo pecado. Então esses estão separados. Mas agora, para nós que estamos nesta bendita graça, não podemos deixar, irmãos, de considerar que nós estamos numa batalha espiritual. A guerra, ela é constituída de pontos, de batalhas, aqui, ali e assim por diante. Não é somente num lugar. Ela começa de uma nação com outra, mas são em muitos lugares, de muitas maneiras. Então, os que guerreiam, eles são especializados, uns em montanhas, outros no brejo, outros em outros tipos de uns nas geleiras e outros no lugar de muito calor. Então, cada frente disso aí compõe, a reunião de todas essas batalhas compõe a guerra. Nós estamos vivendo cada um numa batalha espiritual. Não é necessário hoje ficar pensando, mas quando vier a besta, o que será? Irmãos, a força do pecado está aí já. A luta do maligno não precisa trazer nada mais do que já tem. Porque hoje, vejam, irmãos, o que tem acontecido neste mundo. O pecado, ele se evoluiu tanto que começou a corromper desde a criancinha. A criança pequena, quando começa a ter conhecimento das coisas, ela não vai aprendendo somente a educação, aquilo que é bom, ou quando se ensina as coisas santas, vai aprendendo também aquilo que é do mal. Nas escolas, ela vai aprendendo de tudo aquilo que lhe é apresentado, e numa grande parte dessas apresentações se apresentam coisas que destroem, irmãos, a vida espiritual daquela criança, e pode formá-la uma criança que nunca vai crer na existência de Deus, como em muitos lugares tem acontecido, e nos nossos dias, até na nossa terra, isso aí também acontece. Então o que vem acontecendo no mundo, irmãos? Uma inversão de valores de toda a sociedade. Por que isso? Para que o pecado entre mansamente, domine as famílias, domine as pessoas, e levem todas outra vez a afastarem-se de Deus e entregarem-se ao pecado, e sem perceber. Então o que nós necessitamos? Que Deus nos esclareça pela palavra e abra os nossos olhos, para que não sejamos, irmãos, vencidos. Não vamos pensar que agora vai se levantar isso, agora vai vir aquilo
vivido no mundo. Agora, irmãos, não nos preocupemos com isso, porque está escrito que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Então diz aqui no final, diz assim: aqui está a paciência e a fé dos santos. E hoje, irmãos, pela palavra, que Deus nos dê um pouco de paciência e aumente a nossa fé, porque quando se fala em aumentar a fé, logo se pensa fé para eu poder alcançar isto, fé para alcançar este benefício, aquele outro, que é coisa que mais é minha necessidade mais premente. Mas a fé que fala aqui, irmãos, é uma fé um pouquinho diferente. É fé para alcançar poder de Deus, para vencer o pecado e não ser vencido por nenhum mal dos nossos dias. Essa é a finalidade da palavra. Então, diante disso, irmãos, sabendo que porque isto aqui, quando vai acontecer isso, irmãos, não vamos pensar que é de um dia para outro. Despertamos amanhã e sucedeu isso no mundo, agora é assim. Não é deste jeito, não. As coisas vão caminhando paulatinamente. Cada dia é um pouquinho mais. Cada dia vai se evoluindo mais. Cada dia vai aumentando mais. O quê? O pecado. E cumprindo o quê? A palavra de Deus no mundo. O que não pode acontecer, irmãos, é que esta inversão de valores, ela venha também na nossa vida, no nosso viver, que cada dia vai crescendo um pouco do quê? De desconfiança, de falta de fé, de falta de esperança, que vai crescendo um pouco de dúvidas, que vai crescendo um pouco de fraquezas a mais que nós antes não tínhamos, mas agora já estamos numa maior fragilidade espiritual. Então isso vai aumentando, mas não é esse o motivo da palavra. Inverter tudo isto, diminuir as forças do mal e crescer em nós as virtudes de Deus. A hora que o Senhor parar, aliás, Deus nos livre disso, mas se acontecer de não haver mais pregações que o Senhor der por seu Espírito e que nos revista do poder do alto e das suas virtudes, nós vamos nos revestir de poder da terra com as suas virtudes. Então é preciso que cada culto o Senhor vai mandando e dosando. Os irmãos vê, por exemplo, nos hospitais o que faz a medicina hoje. Na medida que a pessoa vem saindo, estava num estado moribundo, quase à morte, agora então o primeiro passo, bom, vamos tirar da UTI. Tirou da UTI, agora fica num quarto que agora vamos cuidando. Então, cada meia hora, não sei lá quanto tempo, vem lá alguém vigiar. Mede isto, mede aquilo outro, está sob controle. Então, conforme a evolução, vai diminuindo a medicação e vai aumentando outras coisas para refazer a vida daquele paciente. Não é desse jeito que fazem? Espiritualmente é a mesma coisa. O Senhor nos tirou da morte, fomos ressuscitados, fomos colocados agora, irmãos, saímos da UTI, ou melhor, saímos da morte, do necrotério, passamos numa UTI, já saímos de lá, estamos agora num lugar de recuperação. Às vezes precisa sair daí da recuperação e precisa passar por uma incisão, precisa fazer um corte, precisa tirar alguma coisa que formou aí, tem que arrancar e tem que refazer, tem que costurar, tem que fazer isso e aquilo. E, irmãos, cada culto o Senhor faz um trabalho espiritual. Não vamos pensar que o pecado vem de uma vez e leva tudo, não. Ele leva um aqui, leva outro lá, leva o marido que trai a mulher, leva a mulher que cai no pecado, leva um filho que cai no erro, e assim vai um aqui, vai outro ali, e ele vai ganhando terreno. Mas quem receber a virtude da palavra, o pecado não terá poder na tua vida. Falando do hospital, quantas vezes o sujeito já está para ter alta, de repente apareceu uma febre, bom, dá isso, dá aquilo, e não corta a febre, e vai, vamos examinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. De repente o estado de saúde piora, volta para a UTI,
está na UTI, precisa de um tratamento mais intensivo ainda, e eles vão fazendo de tudo porque não quer que a morte domine. Estão como se tivesse alguém na porta da UTI dizendo: ó, morte, não entra aqui, você chegou até aí, mas não passe da porta para cá. Se o médico pudesse ver isso, ele ficaria de pé na porta, outro na janela, com uma coisa na mão para não deixar a morte entrar. Bendito seja o Senhor. Espiritualmente, irmãos, tem gente que está na UTI, está o Senhor dando um tratamento intensivo, é de paciência, é de perdão, é de misericórdia, é de um empurrão, a pessoa reage, depois volta outra vez. Tinha um vício, o Senhor liberta, de repente volta outra vez ali. Tinha um defeito, estava bonzinho, de repente começa outra vez. Mas a paciência de Deus não para por aí. Assim como a medicina luta para fazer a pessoa sair, entrou doente e sair com saúde, hoje está a palavra aqui lutando para tirar alguém da UTI, lutando para tirar alguém de um tratamento intensivo maior, lutando para tirar alguém da sala, do quarto onde está internado, lutando para dar alta para alguém, lutando para restituir a saúde, lutando para dar vida, para alimentar. Receba a virtude desta palavra, haja reação na tua vida espiritual. Pior do que os dias futuros que aqui lemos é hoje. De vez em quando, cadê o irmão fulano? E a irmã? Sumiram. Coitados. Caiu nisso, caiu naquilo. Lamentamos. Era um soldado que caiu no campo de batalha. Mas quando vem a palavra, irmãos, encontra um quebrado, outro machucado, mas ainda tem vida, o Senhor leva logo para um lugar de descanso, esconde. Tem alguém hoje, irmãos, podemos crer, por esta palavra, que o Senhor está tirando todo quebrado, todo esfolado, de tanto batalhar nesta vida. E o Senhor está dando de ser colocado num lugar isolado para ter um tratamento mais intensivo. Tem gente, irmãos, que está aqui que não vai poder mais errar, que está no limite já. Santo é o Senhor. Então precisa um cuidado intensivo, fica como se fosse um anjo. Diz o Senhor, pela sua palavra, que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem. E também em Hebreus diz, falando de Cristo e dos seus anjos, que iam trabalhar por ele. Não são eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados a servir a favor dos que hão de ser salvos. Então tem hora, irmãos, que o anjo precisa segurar a pessoa, precisa colocar um acidente no caminho, bate o carro, fura um pneu, perde o avião, perde o ônibus. E a pessoa fica brava e não sabe que tem alguém lá te segurando. Lembremos, irmãos, que o profeta, que o Senhor não aceitava que ele fosse, mas ele insistiu em ir, e ele não entendia. Era o profeta de Deus e não entendia a palavra. O Senhor falou não, e ele foi. Mandou, irmãos, um anjo na frente da jumenta, e o anjo ficou lá com uma espada, e ele foi e a jumenta parou, e ele batia. No fim ele começou a espancar a jumenta, porque ele não via. De repente, irmãos, Deus mandou, não é que Deus falou na boca da jumenta, não, mas Deus mandou a jumenta falar. Mas eu não te carreguei a vida inteira, alguma vez eu te fiz alguma coisa? Sempre fui obediente, por que me espancas agora? Dá uma olhada aí na frente. O anjo estava com a espada. Se não fosse a jumenta, eu teria te matado agora. Se não fosse esta palavra, se não fosse a espada de Deus que levanta agora. Igreja, entendamos agora que a vontade de Deus deve nos dominar nesta vida terrena. Santo é o Senhor. Irmãos, quando a gente começa a buscar mais a Deus, a se entregar mais ao Senhor, estar mais em comunhão, não vamos pensar que as revelações de Deus seja de segredo do Apocalipse, que seja das coisas da Bíblia. O Senhor me revelou isto, e o Senhor, irmãos, não precisa de tanta revelação agora. Sabe o que precisa? Que o Senhor revele em você onde está escondida a força de Deus aí dentro.
não o inimigo. Sansão, enquanto ele tinha escondido consigo os segredos de Deus, ele tinha força, ele dominava o que chegava, e ele nunca sofreu, porque o poder de Deus estava nele, pela sua obediência. O segredo de Deus estava guardado ali. O dia que ele não resistiu, e pela sua imprudência, ele contou onde residia a sua força, o inimigo foi lá, cortou a sua força. A primeira coisa que o inimigo fez foi furar os seus olhos. Não viu mais nada e foi ser um escravo até a morte. É isso que o adversário faz, irmãos, nos nossos dias. Vai engodando a pessoa tem as forças de Deus e não usa, tem o poder de Deus em si e não emprega. Na tua boca, irmão, como o Senhor já disse, na tua boca está a palavra de Deus. Tu tens poder nas tuas palavras de expulsar o maligno do teu caminho. Tu tens poder de expulsar ele da tua mente. Tu tens poder de mandar este sentimento de destruição que te tormenta de dia e de noite, que te quer fazer suicidar. Tu tens poder de mandá-lo embora agora, porque o poder está aí. Receba agora um despertamento de Deus e mande embora a tentação da tua vida. Santo é o Senhor. Irmãos, não vamos ceder ao mal. Não é necessário esperar, ai meu Deus, quando chegar esse tempo. Irmãos, esse tempo vai vindo, quando pode chegar nem se perceber, mas uma coisa que percebemos, que a fraqueza está aí. Olha o que Deus fez para despertar este povo. Quanto que se pregou nas igrejas, quanto que se ensinou nas congregações, quantas palavras, e quanto olhava nos cultos, em muitos lugares assim, ralhado. Cadê o povo? Bom, hoje, sabe o que é domingo? Hoje teve jogo importante, dia de semana, mas agora é hora da novela tal. Mas hoje é feriado, estão nas praias. Não, mas agora estão nos shoppings. E prega, e o pregador prega, e sua, e prega. O Senhor falou, espera aí, eu vou prender todo mundo em casa, e vou fechar as igrejas. Você não precisa ir lá buscar não, eu vou te buscar na tua casa. Ó alma que está escondida agora, o Senhor agora te põe numa UTI, te vai fazer respirar o que Ele tem para você respirar. Porque quando está na UTI não escolhe nem comida, não escolhe roupa, primeiro que é despido de tudo, não tem mais força, se mexer muito amarra ele, vai respirar, respira o ar que colocar no teu nariz, vai comer, come aquilo que a sonda fizer chegar no teu estômago, até que haja uma reação. Haja reação agora, igreja. Glória ao nome do nosso Deus. O Senhor tem bênçãos para dar para a igreja, irmãos. Não vamos permitir que de mansamente o mal venha nos levando, vai afastando. Quanto que mesmo agora, com este culto que o Senhor dá de fazer, não vou assistir, não, deixa eu ver outra coisa. Bem-aventurado quem está aí agora diante, assim, Senhor, fala, mas não para a palavra. Tem gente aí, por este mundo, que está dizendo, Senhor, não para de falar, não, Senhor. Santo é o Senhor. Por amor de Jerusalém, não me calarei, disse o Senhor. E que o Senhor não se cale, irmãos, porque enquanto Ele tiver palavra que nos desperte, palavra que nos faça lembrar dEle, palavra que arranque dos nossos olhos uma lágrima, palavra que nos faça abrir a boca e dizer glória ao Teu nome, Senhor, palavra que nos faça declarar o nosso amor e a nossa adoração a Deus, enquanto existir isto, o Senhor não se apartará de nós. E para quem agora está ligado no Senhor, finalizando esta palavra,
Diz o Senhor: aqui está a paciência e a fé dos santos. Receba agora paz que vem dos céus, a paciência de Deus, e seja multiplicada a tua fé em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração.